Continuando com a questão 63. Antes da existência da televisão digital aberta no Brasil, as imagens sintonizadas por antena interna eram muito suscetíveis a interferências externas. Podíamos perceber isso, por exemplo, quando ligávamos um liquidificador. Imediatamente a imagem do aparelho de TV apresentava chuviscos, devido à interferência entre as ondas emitidas pela emissora de televisão e pelo liquidificador. A ideia de interferência tratada nessa situação difere um pouco do conceito físico estudado em ondulatório. Para o caso descrito, o que de fato ocorre é que: alternativa A. As duas ondas somam suas amplitudes quando atingem a antena interna, gerando um sinal único que é captado pelo aparelho de TV no mesmo canal. B. A alta intensidade da onda emitida pelo liquidificador provoca uma maior reflexão da onda emitida pela emissora quando atinge a antena, comprometendo a qualidade da imagem. C. A onda emitida pelo liquidificador possui a mesma frequência da onda emitida pela emissora de TV, de forma que o aparelho de TV sintoniza as duas ondas no mesmo canal. D. As duas ondas eletromagnéticas são sintonizadas pelo aparelho de TV no mesmo canal, porque possuem a mesma velocidade de propagação. E letra E. As frequências das duas ondas eletromagnéticas se somam quando sintonizadas pela antena, gerando um único sinal misturado, que é exibido no mesmo canal do aparelho de TV. Bom, como o fenômeno fala de interferência, para que duas ondas sofram o fenômeno da interferência, primeiro, elas precisam ter a mesma natureza, isto é, ambas devem ser mecânicas ou ambas devem ser eletromagnéticas, e a frequência das ondas devem ser próximas. Então, aqui, a nossa resposta só pode ser a alternativa C, que fala que as ondas têm a mesma frequência, ou a alternativa E, que também fala que as ondas eletromagnéticas aí vão somar umas às outras por terem frequências também próximas. Mas a resposta da questão é a alternativa C. A onda que o liquidificador emite, ela tem a mesma frequência da onda que a TV recebe da emissora, de forma que o aparelho ele acaba sintonizando as duas ondas e quando ele recebe as duas ondas, ele vai produzir um sinal de interferência entre elas. Por que a resposta não é a letra E? Porque aqui fala, as frequências das duas ondas eletromagnéticas se somam quando sintonizadas pela antena, gerando um único sinal misturado que é exibido no mesmo canal do aparelho de TV. Isso estaria correto se a alternativa dissesse que essas frequências são a mesma. Mas como não está dizendo que a frequência das duas ondas é igual, só está dizendo que soma as duas frequências, nós não podemos afirmar que isso vai gerar a interferência. Então a resposta é a letra C, que fala que de fato essas ondas interferem por terem a mesma frequência. Questão 64. Um acessório bastante comum na prática de CrossFit é a corda naval. Vários exercícios podem ser realizados com esse acessório. O mais comum consiste em propagar pulsos na corda. Para isso, deve-se prender uma das extremidades da corda e, para sua execução, o atleta deve então segurar a extremidade livre e propagar ondulações no acessório a partir da movimentação alternada dos braços, conforme ilustra a figura a seguir. Com base na figura, a onda produzida pelos atletas é classificada quanto à sua natureza e a direção de vibração como... Bom, a natureza dessa onda, já que ela é uma onda numa corda, ela é uma onda mecânica. Então, a nossa resposta só pode ser C, D ou E. A onda se propaga da extremidade da corda até a outra. Só que enquanto a onda passa pela corda, a corda vibra numa direção perpendicular à propagação. Logo, isso é uma onda transversal. Então, a resposta seria letra E. É uma onda mecânica e transversal. Questão 65. Um grupo de estudantes de física buscando testar conceitos de cinemática decide construir no experimento usando uma régua, 3 carrinhos e pistas de um mini autódromo. Além disso, conta com sistemas de aceleração e frenagem individuais em cada pista, que podem usar ou não.
Para registrar os movimentos, usa uma câmera com exposição de 1 segundo e um estrobo configurado a 5 Hz. Montando o aparato, registra um movimento simultâneo dos 3 carrinhos, quando passam pela posição 10 cm da régua até que o obturador da câmera se feche. O resultado do procedimento é uma foto estroboscópica com 5 imagens de cada carrinho, como representado na figura acima. Sendo iguais os intervalos de tempo entre 2 imagens consecutivas, os estudantes devem construir um diagrama com os gráficos que ajudem a compreender e comparar o tipo de movimento executado por cada carrinho. Abaixo o diagrama criado pelos estudantes deve ser o mais próximo de... Para escolhermos o diagrama correto, temos que entender o seguinte. Primeiro, a câmera fica exposta por 1 segundo e o estrobo pisca a 5 Hz. Então, nesse 1 segundo, o estrobo vai produzir 5 imagens. Então, perceba que tanto no caso A, quanto no B, quanto no C, existem 5 imagens de cada carrinho, que são as imagens a cada piscada que o estrobo dá. Logo, o movimento inteiro do carrinho A, já que tem 5 imagens, levou 1 segundo. O movimento inteiro do carrinho B, que também tem as mesmas 5 imagens, também levou o mesmo 1 segundo. E o movimento completo aqui do carrinho C, que também tem 5 imagens, levou também 1 segundo. Então, os tempos para os 3 são iguais. Só que a questão diz que entre uma imagem e outra, o intervalo de tempo é sempre o mesmo. Então, a primeira coisa que é importante aqui notar é o movimento do carrinho B. A distância entre uma imagem e outra é sempre a mesma. Logo, o carrinho B está executando um movimento uniforme. Porém, se olharmos o carrinho A, veremos que de uma posição para outra, ele está percorrendo uma distância cada vez maior. Como ele está a uma distância cada vez maior da imagem anterior, mas os tempos são iguais, ele está executando um movimento acelerado. Está acelerando. Enquanto isso, o carrinho C está reduzindo a distância entre 2 imagens consecutivas. Isso quer dizer que ele está ficando mais lento, então ele está executando um movimento retardado. Como todos eles partem da posição 10 centímetros e chegam praticamente juntos na última posição, que é 50 centímetros, nós podemos plotar o seguinte gráfico. Posição em função do tempo. Perceba que estão indo do 10 para o 50, então todos eles têm aí velocidade positiva, estão em movimento progressivo. Logo, a inclinação do gráfico deles deve ser sempre positiva, tá? Então, nós vamos começar fazendo o gráfico do carrinho B, que é o mais simples de todos. Todos vão partir da mesma posição inicial, que é 10, e chegar na mesma final, que é 50. Só que como um movimento uniforme, posição por tempo e movimento uniforme é uma reta inclinada crescente. Então, esse é o gráfico do carrinho B. Já o carrinho A, ele está num movimento acelerado, ou seja, a velocidade dele está ficando cada vez maior. Se é um movimento acelerado progressivo, eu tenho uma aceleração positiva. O que isso indica? Uma parábola com concavidade para cima. Então, esse é o gráfico do carrinho A. Enquanto que o carrinho C está no movimento retardado. Só que é um movimento retardado progressivo. Então, eu também vou ter uma parábola, só que a concavidade dessa parábola vai ser para baixo. Seria mais ou menos esse desenho para o carrinho C. Então,
entre os gráficos, o que me mostra o mais próximo desse desenho seria a alternativa A. A resposta da letra A. E perceba que se eu traçar a reta tangente, ela é sempre crescente, só que reduz para o C e aumenta para o A, indicando que a velocidade do A está aumentando e que a do C de fato está diminuindo. E a do B tem sempre a mesma inclinação, indicando que é constante. Questão número 66. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. A distância e a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Bom, para resolvermos essa questão, vamos pensar aqui no morceguinho parado, como se ele estivesse ali pousado num galho de árvore. E ele grita. E a nossa mariposa está se afastando dele em movimento uniforme. Então, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa, as ondas vão atingir a mariposa e vão refletir, retornar ao morcego. Então, à medida que ela se afasta, esse eco vai demorar cada vez mais para retornar até o morcego, porque o som da voz dele vai percorrer uma distância maior para ir e voltar até a mariposa devido a ela estar se afastando. Então, se esse som percorre uma distância maior e o tempo aumenta, ele também enfraquece, porque ao percorrer uma distância maior para ir e voltar, o som perde mais energia. Então, nós vamos ter a intensidade sonora vai ser reduzida, mas o tempo de ida e volta vai ser aumentado. Queremos saber o que acontece com a frequência. Por efeito Doppler, quando eu tenho uma situação de afastamento, já que essa mariposa está se afastando desse morcego, a frequência aparente é sempre menor que a frequência real. Então, a frequência percebida também vai sofrer uma queda. Então, nós temos que encontrar essa resposta. A intensidade diminui, o tempo de eco aumenta e a frequência percebida pelo morcego diminui. Então, alternativa A, intensidade diminuída, tempo de retorno aumentado e frequência percebida diminuída. Já encontramos a nossa resposta. Questão 67. Durante uma viagem de carro, uma família parte de Belo Horizonte rumo a Brasília. Chegando ao destino, a família visualiza no painel do veículo que o tempo do trajeto, com cerca de 900 km, foi de 9 horas e 30 minutos. No entanto, esse tempo informado pelo veículo está associado ao tempo em que o carro permaneceu ligado desde o início da viagem, desconsiderando o período de 1 hora e 45 minutos em que o veículo permaneceu estacionado em um estabelecimento em que a família almoçou e fez um curto descanso para, logo em seguida, retornar à viagem. A velocidade escalar média em km por hora realizada pelo veículo nesse trajeto foi... Bom, essa questão de velocidade média, ela vai levar em consideração a distância percorrida e o tempo gasto. Só que uma coisa que a gente aprende é que a velocidade média ela leva em consideração o tempo total da viagem, independente do que aconteceu no intermédio. Então aqui nós temos a seguinte situação. A distância total percorrida foi 900 quilômetros. E o tempo total gasto foram as 9 horas e 30 minutos que o carro permaneceu ligado
realmente em viagem, mas também temos que somar a 1 hora e 45 minutos que ele permaneceu desligado, parado no estacionamento. Por mais estranho que pareça, nós temos que considerar esse tempo. Então, somando 9 horas e 30 mais 1 hora e 45, isso vai nos dar 11 horas e 15 minutos de viagem. Só que como a velocidade é dada em km por hora, eu não posso usar minutos. Então, nós temos que transformar esses 15 minutos em horas. 15 minutos é 1/4 de hora. 1/4 é 0,25. Então, isso são 11,25 horas. Temos que dividir 900 por 11,25 para encontrarmos aí a nossa resposta. Bom, então vamos lá. Aqui, como uma fração é 0,25, a gente vai usar um truque que eu já ensinei para vocês antes. A gente multiplica por 4 em cima e embaixo. Por quê? Eu quero transformar essa fração no inteiro. Veja, 11,25 vezes 4. 4 vezes 0,25 é 1. Então, aqui vai ficar 0, para cá vai 1. 11 vezes 4 é 44, mais 1 é 45. Aqui em cima eu vou ter 900, eu vou multiplicar por 4 daqui a pouco. Não preciso fazer isso agora. Então, vamos lá. 900 por 45. Se fosse 90 por 45, a resposta era 2. Como é 900, a resposta é 20. E esse 20 eu vou multiplicar por 4, que dá exatamente 80. Então, a velocidade média dessa viagem foi 80 km por hora. Questão 68. Modo avião de celular. Por que é preciso ativar o recurso durante voos? Os celulares mais recentes possuem conexões que usam ondas eletromagnéticas para troca de informações. E essas tecnologias podem afetar os equipamentos de alguns aviões. A principal fonte de interferência eletromagnética no avião é a transmissão intencional e quando o telefone está no modo avião. O risco é eliminado, pois essa funcionalidade desliga a transmissão e a recepção de ondas de rádio pelo dispositivo. Ou seja, a comunicação do piloto com radares e navegação não é prejudicada. Bom, na verdade aqui esse trecho diz o seguinte: a principal fonte da interferência eletromagnética no avião é a transmissão intencional. E quando o telefone está em modo avião, não tem risco aí de interferência. A ativação do recurso mencionado no texto busca evitar a superposição de ondas de mesma natureza, aumentar a frequência de oscilação das ondas de rádio, anular a ressonância provocada pelas ondas eletromagnéticas, alterar a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas ou reduzir a amplitude de oscilação dos campos elétricos e magnéticos. Bom, se a gente está tentando evitar a interferência, nós estamos tentando evitar a superposição de ondas de mesma natureza, porque se elas tiverem a mesma frequência, elas vão dar interferência umas nas outras e prejudicar a comunicação dos pilotos no avião. Com isso a gente conclui. Aqui você pode conferir o gabarito e espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários que em breve eu respondo a todos. Bons estudos e até a próxima. Valeu!